Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Deus seja louvado pela tua vida nesse dia de hoje. Eu vou deixar um versículo bastante conhecido, Salmo 125, números de Salmo 125, primeiro, diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala. Olha o que Deus está falando aqui, meus irmãos. O texto aqui está falando sobre a segurança daqueles que confiam em Deus. Aí eu te pergunto, em quem você tem depositado a tua confiança? A nossa confiança tem que ser uma só, não pode ser em outra. O texto aqui, quem vai falar esse salmo é o salmista Davi. Todos vocês conhecem que Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus. Se você olhar e ler a história desse jovem chamado Davi, você vai ver que ele era o menor da casa de seus pais. Se você ler a história de Davi, você vai ver que ninguém dava nada por Davi. A Bíblia fala que Davi, ele era filho de um homem chamado Jessé, o belemita. Davi, ele tinha 7 irmãos. E Davi, ele era o menor. Ele era um jovem que só sabia cuidar de ovelha. Era isso que Davi sabia fazer, cuidar de ovelha. Mas Davi, irmão, na sua juventude, Davi, mesmo ele sendo um jovem, ele confiava em Deus. Porque quem confia em Deus, Deus guarda, Deus protege, Deus livra, Deus renova. Quem confia em Deus, Deus está sempre guardando e protegendo contra as ciladas, as artimanhas do adversário. Uma certa vez, irmão, Davi cuidando de ovelha, a Bíblia fala que um leão tentou pegar as ovelhas. Davi, como é que pode? Um homem, mais ou menos com um jovem com 17, 18 anos, matar um leão. Na ótica humana, se fosse eu, se fosse você, se a gente se comparasse hoje, imagine você no zoológico, imagine que um leão ele foge da jaula e ele vem em tua direção. Reflete, o que você vai fazer? Se eu fosse eu, meu coração ia disparar. Se fosse eu iria correr muito. Porque não tem como, irmão, eu matar um leão. Mas já viu? A Bíblia diz assim, ó, Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Quando Deus quer fazer, ninguém pode interferir. E o texto diz isso, Davi, ele amadureceu, ele foi crescendo. Ele matou um leão, o leão veio para pegar as ovelhas do seu pai, ele lutou com aquele leão,
e matou o leão. Davi vai contando as experiências, irmão, que ele teve com Deus. Uma certa vez veio um urso. Mesma coisa que Davi fez com o leão, Davi matou o urso. Por quê? Porque Deus era com ele. Deus, irmão, era que guardava a vida de Davi, porque há um mistério aí para nós que confiamos em Deus. Há um mistério aí nós que depositamos a nossa confiança no Senhor, irmão. É isso que nós temos que fazer. Eu sei que você passa a luta. Eu sei que a caminhada é estreita mesmo. Eu sei que tem hora que dá vontade de largar a Deus, mas isso não é o motivo para a gente largar a Deus por qualquer motivo. Irmão, quem falou para você que seria fácil? Olha o que Davi está falando aqui. Davi, ele amadureceu. Os que confiam no Senhor, olha só, a primeira coisa que eu aprendo aqui, os que confiam no Senhor. Irmão, olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz para aqueles que confiam nele, irmão. Os que confiam no Senhor. Não está falando outro Senhor, não. Apesar que a Bíblia diz sobre isso, né? A Bíblia fala, não servia a dois senhores. Ou servia a Deus ou a Mamão. Sabe o que é Mamão aqui? Mamão é o Deus do dinheiro. Jesus vai falar, vai comparar o dinheiro como Deus. Não servia a dois senhores. Mas prioridade é nós confiar em Deus. Prioridade é você confiar em Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Sião, monte. Davi está olhando para o monte lá em Jerusalém. Uma montanha que fica lá em Israel, em Jerusalém. E ele está olhando, e ele está comparando aquela montanha como os montes de Sião, que não se abala. Ei, os que confiam no Senhor será como o monte de Sião. Olha o que Davi está falando. Olha a comparação. Davi está comparando nós que confiamos em Deus como um monte, como uma montanha. Os que confiam no Senhor será como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, irmão. Eu já botei esse propósito no meu coração. Nada me tira da presença de Deus. Não é qualquer coisinha, não é calúnia, não é fofoca que vai me afastar, que vai tirar minha comunhão, que vai me impedir de a cada dia buscar mais a Deus e conquistar minha salvação. Nada pode, irmão, não vai me abalar não. Quantos têm se abalado? Por quê? Por que tem saído? Eu não sei. Mas evangelho é estrutura, irmão. Evangelho não é a gente falar que conhece a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não. Evangelho é isso aqui, ó, confiança em Deus acima de tudo. O que você estiver passando, você tem que confiar em Deus. Os que confiam no Senhor será como o monte de Sião, irmão. Davi está comparando nós, a nossa confiança em Deus, como uma montanha. Davi está olhando para a montanha lá em Israel, lá em Jerusalém, está falando, ó, os que confiam no Senhor será como o monte de Sião, que não se abala. Aí eu te pergunto, a montanha se abala? O monte se abala? Aí eu te pergunto. Aí eu te pergunto para você, já viu uma montanha? Os que confiam no Senhor será como o monte de Sião. Já viu o monte como é que é? Ele não permanece todo dia no mesmo lugar? E o que vem sobre os montes? Você vai ver, vem o sol, vem a chuva, vem o vento, vem o frio, entendeu? E ela permanece no mesmo lugar. Ela não se abala. Ela fica no mesmo lugar.
Por quê? O que que Deus está nos ensinando aqui com essa palavra? Que nós temos que confiar no Senhor acima de tudo. Nada pode nos abalar da presença de Deus, meus irmãos. Nada pode nos abalar, minhas irmãs. E o interessante disso tudo, irmão, que tudo é um amadurecimento na nossa vida. Às vezes você está passando por tudo isso, é porque às vezes Deus ele quer te amadurecer. Deus ele quer te preparar, irmão. Servir a Deus quando você está com um bom trabalho. Servir a Deus quando você está com um bom carro. Servir a Deus quando você tem uma casa bonita, não está te faltando nada, é fácil demais. Quero ver quando Deus ele começa a te provar, como provou Jó. Quero ver quando Deus começar a te apertar, tirar teu emprego, tirar a tua casa, tirar o teu trabalho, tirar o teu carro, e só você, irmão, quando você perder tudo, aí quero ver a tua confiança. Quando tudo tá indo bem é fácil, quero ver quando Deus nos prova. Aí quero ver a tua confiança em Deus. Você vai passar por tudo isso, meu irmão, mas tem uma coisa. A Bíblia fala, sabe o quê? No mesmo Salmo 125, capítulo 2. A Bíblia diz como estão os montes, a roda de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para todo sempre. Ei, Deus, irmão, está em volta de nós. Deus está em volta do seu povo, aquele que confia nele, Deus está em volta do teu povo. Você, irmão, em quem você tem confiado? Será que você tem confiado em Deus? Eu vou contar uma história aqui. Preste atenção nessa história. Havia um lenhador. E esse lenhador, ele tinha um animal de estimação, uma raposa. E esse lenhador, ele tinha uma criança pequena dentro de casa. E a criança era o seu filho. E a raposa foi crescendo com a criança. E conta a história que esse lenhador, qual é a função do lenhador? Cortar madeira. E esse lenhador, ele ia trabalhar e deixava a criança com a raposa. A raposa cuidava dessa criança. Por quê? Porque a raposa era um animal que cresceu com o lenhador. Então o lenhador, ele confiava na raposa. E quando ele ia trabalhar, os amigos falavam para ele: rapaz, quando a raposa ficar com fome, ela vai comer o teu filho. E ele falando para os trabalhadores: não, a raposa é meu animal de estimação. Nunca fez nada com meu filho, sempre cuidou. E ele chegava em casa, quem tem cachorro aí sabe, né, irmão? Quem tem cachorro sabe que o cachorro, ele é o amigo do homem. Quando você chega em casa, né, você abre a porta, como é que fica o teu animal de estimação, né? Ele fica feliz porque tu chegou. Ele te conhece, ele sabe que é você. Agora, se chegar outra pessoa, ele vai estranhar, ele vai querer morder. Assim era a raposa conhecia o seu dono. E conhecia a criança também, então a raposa não fazia nenhum mal àquela criança. Por quê? Porque era o dia a dia. E todo dia, quando o dono, o lenhador, ia trabalhar, a raposa cuidava do seu filho. E quando ele ia trabalhar, os amigos falavam: rapaz, quando a raposa sentir fome, ela vai comer o teu filho. E ele falou: que nada, vai comer nada. Isso é vocês que estão falando. Um belo dia, o lenhador chegou em casa cansado, já tarde do trabalho. E quando ele abre a porta, ele vai abrindo a porta devagarzinho. Quem está esperando ele do outro lado da casa? A raposa. Com o rabo balançando, toda feliz. Mas quando ele olha para a boca da raposa, o que tinha na boca da raposa? Quando ele olha para a boca da raposa, o que tinha? Tinha sangue.
Aí o que você acha que aconteceu? Quando ele olha para a boca da raposa, vê sangue. A primeira coisa que o lenhador pensou os meus amigos estavam certo. Os meus amigos falaram que quando a raposa te ficasse com fome, ela ia comer meu filho. Irmãos, preste atenção. Nem tudo que as pessoas dizem é verdade. Me falaram, nem tudo que as pessoas falam sobre você é verdade. Você tem que investigar para saber se é verdade ou não. Resumindo a história, o lenhador foi no quarto ver se estava bem com seu filho, porque a primeira coisa que ele pensou, a raposa matou meu filho. Primeira coisa que ele pensou, a raposa matou meu filho. Primeira coisa, irmão. Ele abriu a porta, a boca da raposa com sangue. Ele tinha que primeiro entrar na casa e averiguar, ver o que aconteceu, mas não. Primeira coisa, ele pensou, meus amigos estavam certos, a raposa comeu meu filho, pegou um machado e deu na cabeça da raposa. Pegou o machado, cortou a cabeça da raposa, irmão. Quando ele cortou a cabeça da raposa, ele foi ver o seu filho que estava no quarto. Quando ele olha do lado da cama do seu filho, existia uma cobra. O que aconteceu? A raposa salvou a vida do seu filho. A raposa salvou a vida do seu filho. E ele matou a raposa. Moral da história, você não pode perder a confiança. Moral da história, você não pode confiar em qualquer pessoa, você não pode ouvir o que as pessoas dizem, nem tudo que as pessoas dizem é verdade. Se a raposa cresceu com ele tinha que confiar na raposa e não dar ouvido a certas pessoas. Irmão, nós não somos piolho. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Nós temos que ouvir, ter sensibilidade do Espírito. Porque se ele tivesse acreditado no animal dele, ele não teria matado. E ele não acreditou na raposa, acreditou nas palavras faladas pelos amigos. Acontece muito isso hoje no dia a dia, meus irmãos. Tem muita gente perdendo a confiança em Deus porque tem deixado muito, muito comichão no ouvido falar no teu ouvido. Paulo diz, né? Comichão, tem dado muito ouvido a certas pessoas, irmão. Confia em Deus. É só Deus, irmão. O Deus é a tua confiança acima de tudo, tá bom? Que Deus te abençoe. Fica com essa palavra, tá bom? Irmãos, fica com essa palavra de Deus. Se inscreve lá no meu canal, irmão. Lá no YouTube, Leandro Serpa, tá bom? A gente vai continuar gravando mais vídeo para edificação da tua vida, irmão. O foco é Jesus, o foco é as almas. Quantas almas precisam de Jesus? Quantas almas precisam entregar a vida para Jesus? Tem uma multidão, como o profeta Joel falou. Multidão. Tem muita gente que precisa, Deus precisa trabalhar. Mas como é que Deus trabalha? Isso é um modo de Deus trabalhar, meus irmãos. Entendeu? Se inscreve lá no meu canal, compartilha esse vídeo aí, irmão, vocês vão ver, tá bom? Compartilhe para chegar em mais vida. Talvez tem pessoas que estão deixando a sua confiança de lado e a nossa confiança é em Deus, tá bom? Eu quero orar pela tua vida, tá bom? Nesse dia de hoje, Senhor meu Deus e eterno Pai, Senhor, o Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega, o Senhor é o princípio e o Senhor é o fim, meu Pai. Senhor, olha essa pessoa aí, meu Pai. Senhor, meu Pai, a nossa confiança, meu Deus, está no Senhor. Meu Deus, a nossa confiança está no Senhor, meu Pai. Senhor, meu Pai, trabalha, Senhor. Senhor, tira toda a dúvida, toda a incredulidade, Senhor, do coração. Ô Espírito Santo, toma frente, meu Pai, abençoa, meu Pai, essa pessoa, meu Pai, que vai ver esse vídeo, Senhor, que venha ser canal de bênção para essas vidas, meu Pai, abençoa em nome de Jesus, amém, que Deus te abençoe.